Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, eu trabalho com agronegócio e eu venho falar um pouquinho hoje sobre esse projeto de lei 182 de 2024 que trata sobre o mercado de carbono. Um projeto de lei mal feito, desorganizado e que não passa garantias para ninguém, até porque a gente sabe que o que é feito aqui, o que foi falado nesse projeto, não tem pé nem cabeça, ele não se encaixa. Ele é um projeto que apenas teve palavras e frases jogadas num papel que não tem viabilidade. Nós sabemos que no Brasil o produtor rural, o verdadeiro produtor rural, ele tem muita preocupação com o meio ambiente. Até porque ele entende da ligação do meio ambiente, clima e também da sua propriedade. O quanto cada um influencia na rentabilidade, na produtividade, na lucratividade, no retorno que ele está tendo a partir do investimento na sua terra. E aí eu falo principalmente da agricultura. Nós não temos um marketing positivo, ninguém fala a verdade, somente críticas e críticas duras, acusando o agronegócio como grande responsável pelo desmatamento e pela geração, de poluentes. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, esse projeto de lei, que não partiu de um estudo breve, nem estudo breve, vamos dizer assim, mas de um estudo mais intenso, para saber realmente quem emite, como emite, quanto emite, foi um projeto que tinha apenas um interesse de aparência, principalmente por causa da COP29, das reuniões do G20. Nós queríamos aparecer, só que nós, realmente, uma criança de quinta série já sabe, olhando esse projeto, que ele não vai dar certo. É um projeto inviável. Como eu disse, pontas soltas, coisas demais, complexo, de difícil entendimento. Difícil entendimento por quê? Fala-se sobre um assunto, mas não se diz quando, como, quanto e onde, serão os parâmetros usados para colocar um projeto em prática. Então, ele apenas fala para nós que impõe limites às grandes poluidores e institui mecanismos de compensações entre as empresas sujeitas à regulamentação, atribuindo um preço ao carbono. O que isso quer dizer? Nada. Palavras vagas, um texto vago, um texto que não mostra início, meio e fim. Realmente uma vergonha de projeto de lei. Porque o foco do projeto, pelo que eu entendi da senadora Sheila, é tentar, não deixar com que a Europa taxe os produtos brasileiros pela nossa falta, principalmente do Congresso Nacional, ou de um ministro da Agricultura real, verdadeiro e eficiente, que defenda o agro brasileiro em termos de regulamentações externas que venham a nos prejudicar, principalmente junto ao comércio internacional. Então é um projeto que busca, pelo que entendi, apenas liberação de crédito, para mostrar para o mundo que nós podemos preservar e produzir, mas o projeto não mostra isso. Mostra um sistema complexo, complicado e que, como eu disse, na prática não vai funcionar, Então vamos lá, primeiro problema do projeto é não ter definido o mercado regulado. Um mercado onde nós teríamos ação, e a ação partiria de um princípio dos maiores poluentes, das companhias listadas, que nós pudéssemos ter uma fiscalização real e partir de um princípio de parâmetros reais. Nós, em contrapartida, fomos para o mercado voluntário. Um mercado vazio, vago, subjetivo e que não impõe obrigação de compensar as emissões. E vocês vão entender por quê. Esse projeto, se nós fôssemos analisar a aplicação na prática, como que ela seria feita? Quem vai fiscalizar? Em contrapartida, cria-se nuances, com um texto também vago que diz o seguinte: os limites de emissão vão sendo apertados gradualmente. Nós não podemos passar de um princípio de tempo, médio e longo prazo. Nós precisamos de ações imediatas. E aí diz o seguinte: no que se traduz no aumento do preço da negociação do carbono. Textos vagos, sem objetividade, que não falam nada. Legitimamente esse projeto, dentro das características do povo e de algumas afirmações que nós fizemos há muito tempo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Não mostra nada, não chega a lugar nenhum e isso para nós não nos traz credibilidade no mercado internacional. E aí diz o seguinte: os volumes de CO2 se referem ao grupo econômico ou às instalações individuais? O projeto nem definiu isso. Na realidade, nós devíamos ter parâmetros para grupos econômicos e parâmetros para instalações individuais. Porque se nós formos considerar o que o texto fala de acima de 10 mil toneladas preenchendo o relatório, olha o absurdo,
Olha o tamanho da inconsistência de um projeto. Acima de 10 mil toneladas preencheram o relatório. Mas se eu considerar instalações individuais, muitas nem emitem esse tanto. Então elas vão passar impunes. E não pode. Nós precisamos usar para grupos econômicos toneladas e para instalações individuais percentuais sobre o que é produzido e o que é emitido. É simples, não precisa complicar. Mas nós vamos adiante. Preencher um relatório. Qual o fundamento? Nenhum. Burocracia, né? Nós estamos literalmente enchendo linguiça e, como eu disse, né? Um comparativo. Cachorro correndo atrás do rabo. Aí fala o seguinte: acima de 25 mil toneladas estarão sujeitos à redução obrigatória. Vago, totalmente vago. Que serão definidas posteriormente, ou seja, impunidade certa e garantida. Por isso que nós não temos credibilidade. Por isso que no Brasil é sempre a influência forte sobre as definições e deixam arestas que não dizem nada com nada. Então ele é inconsistente. Entre o papel e a prática não funciona. Nem no papel existe credibilidade nesse projeto. Porque a lei fala no papel, no projeto, que a multa será baseada no grupo econômico. Mas não foi definido ainda. Ficou vago. Foram palavras escritas, frases escritas, jogadas ao vento, que não trazem definições. O projeto não tem definição de nada, né? E quais os mecanismos que serão usados? Um projeto tem que ser bem distinto, bem claro, bem objetivo. Temos que parar com essa oratória enganosa política e sermos objetivos naquilo que nós falamos e escrevemos. E mais, no que propomos. Aí nós vamos para uma outra situação. Sistema jurisdicional, ou seja, a base territorial. E aí nós já temos um conflito. Área total territorial com a área privada. Nós temos o projeto de lei 182 no mercado de carbono, mas nós temos também os projetos de carbono privados. Que antes, no projeto anterior, tinha solicitado a saída do que era privado. Agora não tem mais. O privado também pode solicitar. Mas e quem vai garantir a eficiência da contabilidade para que não haja uma dupla venda? São inúmeras as situações, levando em consideração que nós temos o crédito de restauro florestal, né? O RED de créditos de preservação florestal e os REDs privados. Como que vai ser controlado, definido e colocado em prática? E aí nós chegamos na parte que mais preocupa. Quem será o órgão gestor? Quem será o grande responsável por tentar entender esse projeto e colocá-lo em prática? Porque esse órgão gestor vai controlar tudo. Na realidade, como diz, serão superpoderes. E a credibilidade de um órgão gestor como esse? Se o projeto já não está bem descrito, não foi bem feito, imagina para o órgão gestor ter credibilidade de fiscalizar, de controlar, de colocar em prática e fazer com que a lei aconteça. Então, o projeto no papel já é horroroso, não vai funcionar. E a partir desses pontos específicos, eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados vai aprovar num toque de caixa. De quem ou para quem realmente esse projeto foi feito? Quais os interesses? Quais os interesses, né, que prevaleceram sobre essas palavras aqui, essas frases mal feitas com relação a esse projeto? Difícil entender, mas que não tem credibilidade, esse projeto não traz, né, segurança para o mercado internacional. Um projeto criado para a aparência apenas e que eu digo, foi vergonhoso até para isso. Porque se nós lermos ele na íntegra, fizermos um resumo, todos nós, por mais incapacitados que sejamos, né, tendo em vista a oratória política para o anúncio, né, e para o desenvolvimento de um projeto, a gente já sabe que não tem viabilidade e que não vai dar certo.